Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Heitor e hoje a gente vai falar sobre por que as situações que geram dificuldades, os treinos difíceis, a gente tem uma tendência a boicotar ou fugir dessas situações. Para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, você tem que curtir o vídeo, se inscrever no canal, isso dá uma força pra gente, leva o trabalho para mais pessoas, faz nosso vídeo aparecer mais vezes e isso faz a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Então, por que a gente tem uma tendência a ficar na zona de conforto e fugir das situações que nos geram trabalho ou gera desafio, gera um desgaste para a gente, mesmo sabendo que lá no fundo isso pode ser bom? Para começar, a gente tem que entender que às vezes mirar só no objetivo final, no resultado final, não que não seja importante, mas o que faz a diferença é você entender o processo, saber o que você está fazendo e entender o porquê você faz aquela ação. Então vamos imaginar num treino. Você vai fazer um burpee, um exercício que ninguém gosta. Se você não entende por que você está fazendo aquilo, qual é o resultado que aquilo gera, que é um exercício que sobe sua frequência cardíaca, aumentando sua frequência cardíaca você pode gerar um gasto energético maior. Com isso, vai contribuir para o seu processo de emagrecimento ou para o seu processo de condicionamento físico. Você tem que enxergar esse todo para você executar ele e não boicotar. Se você não vê sentido em fazer esse exercício, provavelmente você vai roubar algumas repetições, vai pular ele no treino e aí o que acontece? O seu objetivo final não acontece porque não faz sentido o processo para você. E isso acontece bastante com os exercícios físicos no geral, que a gente sabe que depois de um dia do trabalho, que você está cansado, o exercício físico vai te cansar, gera um estresse, é necessário esforço. Para você tornar ele realidade, exige mudança de rotina. E para você mudar a sua rotina, também tem uma questão de adaptação, de desconforto, não só físico, mas também com uma situação psicológica do seu dia a dia, de mudança de hábito mesmo. E isso gera um trabalho. A questão da motivação, a gente já falou em um outro vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima para você consultar e poder entender como a motivação trabalha dentro da atividade física. E esse processo todo que a gente falou acaba sendo uma situação desconfortável. E novamente, para você ter resultado com o exercício, para transformar isso em uma realidade, você tem que entender o porquê você está fazendo aquele treino. Você está treinando e aprendendo com o processo. Você entende por que você faz o agachamento? Você entende por que você corre antes do treino e no final? Essa curiosidade desperta esse interesse e pessoas que são mais interessadas durante o processo, geralmente elas colhem mais resultados. Eu vou dar um exemplo. Os professores não gostam muito daquele aluno que é curioso, ele pesquisa, ele vem com sugestões de exercício que ele viu na internet. A maioria das vezes essas informações estão equivocadas, porque onde o aluno busca talvez não seja o ideal, a fonte de conhecimento. Mas esse aluno que tem essa curiosidade, ele se mantém mais tempo fazendo exercício físico. Por quê? Porque ele tem vontade de entender o processo, de aprender como faz, de procurar formas de fazer melhor. E esse é o segredo da evolução em qualquer tarefa. Aprender a fazer melhor, ser curioso, olhar o seu exercício. Você começou lá fazendo uma flexão de braço, você não consegue. Daqui 3 semanas você consegue apoiar o joelho, é uma vitória. Daqui 1 mês você consegue tirar o joelho. Então, o desejo, a curiosidade de aprender, de entender as etapas da evolução, isso te leva para o resultado final, que é o seu objetivo. Lembrando que é muito importante você ter um objetivo claro, mas você entender o processo é tão importante quanto. Se você ainda não entende sobre o seu objetivo claro, também vou deixar um vídeo que a gente já comentou aqui, como o objetivo é importante para influenciar nos seus resultados. Então, o exercício físico, a gente pode encarar ele como um desafio dentro da nossa rotina. E esse desafio nos leva ao prêmio final, que é o resultado. Então, para receber esse prêmio, a gente precisa ter um esforço e precisa entender os processos e se colocar numa situação de aprendizagem. Muitas pessoas fogem da situação de aprendizagem porque ela é trabalhosa. Aprender significa se esforçar, se colocar em exposição às vezes, fazer um exercício que você nunca fez, te expõe. Então todo esse processo cria barreiras. Ninguém quer estar numa situação desconfortável, mas para dar um passo para frente, próximo do seu objetivo, às vezes a gente tem que se colocar em situações de aprendizagem, onde aquilo
somem em sua vida, somem em suas tarefas e o pouquinho em pouquinho que você adquire conhecimento, lembra que o conhecimento é um facilitador do processo, você vai conseguir ter um resultado melhor, ou seja, colher o prêmio final que você está buscando. Então você agora já sabe que para colher o seu prêmio final, você precisa começar a se interessar mais pelo processo, aprender mais sobre os exercícios, como faz, entender o processo, gostar do processo e fique tranquilo, porque é normal ter dúvidas, incertezas. Às vezes a gente treina um mês e fala, nossa, acho que não está mudando nada. O processo ele é assim, ele gera desconforto, dúvidas, incertezas, mas algo que é muito importante que faz diferença, acredite no que você está fazendo. Você imaginar uma equipe de esporte, eu vivenciei muito o esporte, quando a equipe às vezes ela faz as funções corretas, mas ela não faz com empenho e crença naquela situação. A falta de crença no trabalho muitas vezes é a ruína de uma temporada toda de uma equipe. Então, faça o seu melhor porque as pessoas que acreditam no que estão fazendo estão se dedicando e fazem o melhor. Procure entender, acreditar e trabalhar duro para receber o prêmio que você deseja, não só em atividade física, como também em outras tarefas. E para validar tudo isso que eu tenho falado para vocês, eu vou trazer uma referência de um atleta que gostava de se pôr em situações de treino, de desconforto, que buscava evolução constante, não se contentava com a mesmice, que é o Michael Jordan. Foi perguntado para ele o que ele achava que era necessário para um atleta que estava começando, que dica que ele daria para esse menino novo que está no esporte, que quer viver do basquete, gostaria de jogar basquete. E ele foi bem claro, ele disse que as pessoas precisam amar o basquete e não amar vencer. Por quê? Porque as pessoas que gostam do esporte, no caso que ele falou, amam o basquete, elas se interessam em aprender sobre ele, se interessam em aprender pelo processo. Ou seja, gostar do basquete significa aprender os desafios que tem dentro do basquete. A vitória é consequência de um processo desenvolvido, estudado, aprendizagem, conhecimento. Então, tudo isso está interligado. Não queira pular etapas, as coisas não funcionam assim. A atividade física nunca funcionou dessa forma. Mesmo as pessoas talentosas, elas têm que passar pelo processo. Goste do processo. Se concentre nos seus treinos, se dedique e não fique focando em algo distante onde você ainda não pode atingir naquele momento. Resumindo, entenda o que você está fazendo, aprenda a gostar das ações que você está desempenhando. Ninguém tem resultado odiando o que faz, você precisa aprender a gostar do que está fazendo. Principalmente acreditar no que você faz. Não faça nada que você não acredite. Se você não acredita que aquilo vai gerar resultado, provavelmente ele realmente não vai. Só vai dar resultado quando você se entregar e acreditar no que você está fazendo. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Valeu!